Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimentar também o cooperador Mateus, está vivo? O presbítero Roger deixou ele em pânico agora. Aleluia. Meus irmãos, que alegria estarmos aqui nesta madrugada que o Senhor preparou para nós. Eu me sinto muito honrado pelo privilégio de poder estar aqui cooperando neste dia especial. Eu quero agradecer ao nosso Deus, que tem sido bom conosco. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Nós estamos aqui nesta madrugada, nesta vigília da Umadef, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu quero agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, Abraham Robson Ferreira, por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui, cooperando e também pregando a palavra do Senhor Deus. Cumprimentando o nosso pastor e agradecendo ele, também quero agradecer toda a presidência aqui da nossa igreja, do nosso ministério, bem como o pastor João Paulo, pastor local aqui da nossa igreja sede. Que Deus abençoe a vida de cada um. E também agradecer toda a diretoria da Umadef, que nos deu esta oportunidade de estarmos aqui pregando, falando do amor do nosso Deus. Que bênção! Quem ainda tem lenha nesta noite? Aleluia! Então se prepara, Deus tem algo dos céus para o nosso coração neste lugar. Quero agradecer também a boa cooperação dos nossos irmãos ali da DEF Lorian. Cadê os crentes de Lorian? Diga glória a Deus. Que bênção, Deus abençoe também a minha família, Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu quero aqui fazer menção, meus irmãos, porque esse momento especial é o Umadef, é a União de Jovens, e eu estou muito feliz, porque não é fácil, né? Uma história tão linda como essa, e podemos estar presente e fazendo parte. Eu estou dizendo isso porque quando eu vim para a igreja DEF, o primeiro trabalho, a primeira oportunidade que nós tivemos para trabalhar, juntamente com o nosso pastor Jaime, do Espírito Santo, nós começamos ali com os jovens, ali em Algueirão. E eu sou muito grato a Deus pela vida do nosso pastor Jaime, que apostou em nós, que investiu em nós. E se nós estamos aqui hoje, dentro desse ministério, construindo uma história, é porque Deus tem usado pessoas como canal de bênção para as nossas vidas. E se tem uma coisa que eu aprendi, que gratidão, ela mantém a porta aberta e ela abre outras portas. Muito obrigado, pastor Jaime. Deus abençoe a vida do senhor, viu? Deus abençoe a vida de cada um dos obreiros aqui nesta noite. Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, meus irmãos. Eu quero convidar você para abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. O tema desta vigília é Aviva-nos. E eu quero pregar debaixo de um tema que o Senhor colocou no meu coração, que avivamento não é movimento de homens. Você pode glorificar a Deus por isso? Avivamento não é movimento de homem. Nós vamos experimentar aqui nesta noite não é movimento de homem. O que nós estamos sentindo aqui nesta noite, nesta madrugada, não é movimento de homem. Aquele calor, aquela brasa, aquela chama que você está sentindo no seu coração, não é movimento de homem. Eu quero te dar uma boa notícia nesta noite. Nós vamos ser avivados, nós vamos ser renovados, nós vamos ser transformados, e haverá um avivamento de glória, e Deus vai levantar vidas e jovens para impactar a Europa, a Ásia, a África, a América, porque Deus está levantando um exército para fazer a diferença. Quem se alista nesta noite, quem se alista nesta madrugada, pode ser hoje que Deus te levanta para fazer a diferença. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Versículo de número 1, eu vou ler até o versículo de número 4, e nós vamos tomar como base para o que Deus tem para nós nesta noite. Ora,
Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto do capítulo de número 6, palavras essa do médico doutor Lucas, quando ele escreve Atos dos Apóstolos, aproximadamente ano 63 depois de Cristo, aproximadamente 63 a 70 depois de Cristo, Lucas ele vai agora escrever o livro de Atos dos Apóstolos, que a teologia, os teólogos colocam como o livro histórico do Novo Testamento. Esse livro de Atos dos Apóstolos, que também pode ser considerado ou chamado de Atos do Espírito Santo, ele é o segundo livro que o escritor Lucas escreve. Na tradição, ele poderia ser o volume de número 2 dos escritos de Lucas. Lucas escreve o Evangelho e na sequência ele vai escrever o livro dos Atos dos Apóstolos. Quando Lucas escreve os Evangelhos, ou o Evangelho de Lucas, ele vai narrar a história e o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os irmãos sabem que Lucas ele escreve para os gregos, para mostrar para os gregos quem era Jesus, quem foi Jesus, o ministério de Jesus, o impacto que o ministério de Jesus causou na terra, no seu ministério de 3 anos e meio, quando ele começa a pregar e anunciar a palavra do Senhor. O Evangelho de Lucas vai falar a respeito do ministério da chamada, aliás, do ministério de Jesus terreno. E nós vamos ver que no capítulo de número 24 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, e o versículo de número 49, logo as últimas palavras que Lucas faz questão de deixar registrado, as últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, antes de estar indo para o céu. E todos nós já ouvimos alguém dizer que as últimas palavras de alguém, sempre são as últimas palavras mais marcantes, e nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 49, que Jesus chama os seus discípulos para fora de Jerusalém, e quando ele está subindo para o céu, ele vai dizer aos seus discípulos que eles ficassem ou permanecessem firmes em Jerusalém, e até que do alto eles sejam revestidos do Espírito Santo. Essas foram as últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e trazendo a promessa do Pai, o próprio Lucas fez questão de registrar que no ministério de Jesus, quando ele estava indo para o céu, ele deixou este legado, ele deixou esta promessa. E que promessa era essa? Que a qualquer momento viria do céu o Espírito Santo para encher, para capacitar a igreja de Cristo na terra. Jesus então deixa essas últimas palavras registradas pelo evangelista Lucas. Ele termina o Evangelho de Lucas e ele inicia o Evangelho, ou melhor dizendo, o livro de Atos dos Apóstolos, que também pode ser chamado do Evangelho do Espírito Santo. E nós vamos observar que toda a trajetória de Atos dos Apóstolos, ele vai mostrar o poder, a operação do Espírito Santo. Mas quando nós lemos o capítulo de número 6, Lucas ele vai dizer aqui que logo no versículo 1 houve um problema que estava dentro da igreja primitiva. Quando nós começamos a observar o capítulo de número 6, nós vamos entender que esse problema foi necessário. Se tem uma coisa que eu aprendi e que nós podemos aprender com Deus, é que as coisas acontecem, pastor Tiago, na nossa vida com um propósito divino. Nada acontece na minha vida por acaso, nada acontece
acontece na sua vida por acaso. Tem um plano de Deus, tem um projeto de Deus. Se você está aqui, Deus está mandando te dizer: Deus tem um projeto, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar o que Ele começou na sua vida. E às vezes nós deparamos com alguns problemas que surgem, e nós vamos ver aqui que este problema foi necessário, porque estava havendo quase que uma divisão entre os cristãos da fala grega e os cristãos da fala hebraica, porque as viúvas estavam sendo deixadas de lado. Então alguém levanta uma questão, levanta um problema, e o que nós podemos entender é que quando Deus permite que um problema se levante, é porque Ele tem um projeto maior para poder mostrar que operando Ele, ninguém pode impedir. Talvez o maior problema nosso é que nós enxergamos o problema como algo negativo. E se nós formos falar de problema, quem é que não tem problema? Ou quem é que não está aqui, que não tem tantos problemas? Só que o problema muitas vezes, pastor Jair, é uma bênção disfarçada. Porque às vezes é necessário que venha algum problema para nos tirar do nosso comodismo. Então, quando nós observamos aqui que houve uma discussão entre os gregos e os hebreus a respeito das viúvas que estavam sendo deixadas de lado, e nós vamos perceber que diante desse problema foi a instituição dos diáconos, uma bênção para a igreja primitiva. E às vezes o inimigo, ele quer causar algum tipo de tumulto para nos fazer parar, para nos fazer desistir do nosso projeto, para nos fazer parar ou desistir de algum plano que Deus tem na nossa vida. Mas eu venho aqui nesta noite como profeta para dizer para você: este problema não foi e não vai ser para te parar, muito pelo contrário, vai fazer você avançar, porque maior foi aquele que te chamou para a sua grande obra. E o que é que nós podemos aprender nesse contexto? Quando nós lemos o versículo de número 4, nós vamos aqui destacar pelo menos 3 pontos que eu julgo ser importante para nós. Porque a igreja primitiva nos dá uma lição, pastor Jackson, de crescimento, de desenvolvimento. Então nós precisamos olhar para a igreja primitiva e ver qual que era o segredo que estava por trás, que fazia a igreja avançar, que fazia a igreja fluir, que fazia a igreja despertar o ódio de Satanás, porque a igreja avançava. E quando Deus está na frente, por mais que alguém tente parar, por mais que alguém tente fazer retroceder, se Deus chamou, Ele vai capacitar. Nada para ou impede aquele que tem uma chamada de Deus na sua vida. Tinha um problema, mas quando surge o problema é porque Deus sabe que nós temos condições de resolver este problema. Diante daquela dificuldade, diante daquele problema, a Bíblia vai falar que houve uma murmuração entre gregos contra os hebreus. E depois da instituição desses homens, 7 varões, a Bíblia vai dizer no versículo de número 4 que os apóstolos tomam a palavra e diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Sabe qual é uma das coisas, ou quais as coisas que o inimigo quer fazer com a igreja? É fazer ela parar de perseverar, é fazer ela parar de orar, e é fazer ela deixar o ministério da palavra. Mas enquanto houver alguém perseverando, orando e pregando a palavra de Deus, a igreja vai seguir avante, caminhando. Eu quero profetizar na tua vida: continue perseverando, orando e pregando a palavra de Deus, porque esse é o segredo do crescimento da igreja.
primeiro ponto que eu quero destacar está no versículo de número 4, que os apóstolos tomam a palavra e diz: mas nós perseveraremos. Se tem uma coisa que nós temos observado e que mais tem atrapalhado o progresso, pastor Serafim, da igreja, do ministério, dos jovens, é a falta de perseverança. Quantos não começam um projeto e para? Quantos não iniciam um plano e diz: agora eu vou conseguir, agora eu vou avançar, e de repente no meio do caminho ele desiste, ele abandona, ele volta para trás, ou ele volta. E foi isso que aconteceu nesse contexto. A igreja estava avançando, a igreja estava fluindo, aí o inimigo coloca um problema dentro da igreja para tentar separar, parar. Mas quem tem visão de Deus, ele entende que o problema não é para te fazer parar, mas é para que você avance, 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 em nome de Jesus. Não para! O que está faltando para a nossa geração são homens e mulheres jovens que perseveram. Porque tem um monte de gente desistindo, tem um monte de gente retrocedendo, mas Deus não conta com quem para, Deus não conta com quem retrocede, Deus conta com alguém que vai perseverando. Está difícil, mas ele persevera. Está complicado, mas persevera. Estão tentando parar, mas ele persevera. Hoje Deus está dizendo: não importa o que aconteça com você, persevera, 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 persevera. As pessoas estão desistindo muito fácil. As pessoas estão parando pelo caminho por qualquer coisa. E o que nós aprendemos com a igreja primitiva, e eu separei aqui alguns textos, e que se você puder depois anotar, ou quiser anotar para ler depois. Mas por que a perseverança é importante? Porque ela é um dos principais motivador, o agente motivador que nos faz avançar. No capítulo de número 1, versículo de número 14, a Bíblia vai dizer que os apóstolos perseveravam unanimemente em oração. No capítulo de número 2, versículo de número 42 de Atos dos Apóstolos vai dizer: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. O segredo da vitória é perseverar. Vai, continua. Capítulo 1, versículo 14, eles perseveravam em oração. E isso foi antes da descida do Espírito Santo de Atos 2, no dia de Pentecoste. Quando o Espírito Santo desce, capítulo 2, versículo 42, eles continuam perseverando. No capítulo 6, quando surge o problema, os apóstolos tomam a palavra e dizem: mas nós perseveraremos, vamos perseverar, vamos perseverar. Eu queria que você tocasse no irmão que está do teu lado e diga para ele: vamos perseverar, vamos perseverar, a vitória é sua. Jovem persevera, jovem persevera, jovem persevera, obreiro persevera, pastores persevera. Porque quando surge uma dificuldade, a primeira coisa que nós pensamos é voltar.
Só que Jesus já tinha advertido, antes de Lucas escrever, ele diz: quem coloca a mão no arado, quem colocou a mão no arado. Vai um conselho para quem ainda não colocou: se tiver vontade de parar, não coloca. Ramanda Gassuri me andarachai. Mandou que a navassore andaramachuri cantarahai. Se colocou a mão no arado, tem que aguentar até o fim. Jesus diz: quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino, mas quem persevera, receberá a coroa da vida, que Deus dá para quem é fiel até a morte, fiel até a morte, fiel até a morte. Jesus não prometeu coroa para quem para. Jesus prometeu coroa para quem é fiel até a morte. Ah, mas tem perseguição, seja fiel. Ah, mas tem levante, seja fiel. Ah, mas tem isso, continue, persevere. Quem te chamou é fiel para te ajudar. Paulo, no capítulo de número 15 da sua primeira carta aos Coríntios, versículo de número 58, para mim, um dos textos que mais grita forte no meu coração, porque Paulo talvez entendia pelo Espírito Santo o que estava acontecendo na igreja de Corinto, e ele vai falar a respeito do arrebatamento, da ressurreição. Mas quando ele vai terminando o versículo de número 58 do capítulo 15, ele diz assim: sede firmes. Deus está sondando o teu coração e Ele está mandando dizer: sede firmes. Alguém que entrou aqui pensando em parar, pensando em abandonar, dizendo: Senhor, é só esse ano, é só esse mês, é só essa semana, é só hoje. Mas Deus está mandando te dizer: sede firmes, sede firmes, sede firmes. Só que aí tem um detalhe, pastor João Paulo, que Paulo diz assim: mas seja constante. Firme um dia não resolve, porque tem gente que vive naquela montanha russa ou roda gigante, um dia firme, um dia fraco, um dia firme, um dia fraco, uma semana forte, outra semana fraco. Uma semana vai para monte, para vigília, para oração, às 6, às 10, às 21. Aí na outra semana está pedindo oração, porque não está aguentando. Paulo está dizendo assim: quer ser firme, seja firme, mas constante. Hoje, amanhã, depois da manhã, mantenha a sua firmeza. Deus não tem negócio com quem fica em alto e baixo. Deus tem compromisso com quem é constante. Jovens, seja constante. E quando eu leio, ou quando eu menciono 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Paulo está dando conselho para quem quer seguir a Jesus: fica firme e ir para o céu. Fica firme, seja constante, mas tem um detalhe: seja abundante. Deus não quer você pela metade, Deus não quer você só por 50%, Deus te quer inteiro, abundante, abundante, abundante na sua obra. Porque tem gente que se entrega só 60%. Se for até 99,9%, Deus não quer. Deus te quer 100%, por inteiro. Se entrega sem reserva. Quem aqui nesta noite? Quem aqui para se entregar? Então adore, adore e seja cheio. Receba a presença do Espírito Santo sobre a sua vida.
E quando eu penso nesse texto, já foi até citado aqui por algum dos irmãos, e se eu não estiver enganado, até na oração. Quando eu leio o que Paulo escreve aos Coríntios, sede firmes e constantes, eu me lembro de Jairo, porque Jairo chegou em Jesus firme. Senhor, a minha filha está doente, o Senhor pode ir na minha casa? E Jesus prontamente respondeu. Então agora caminha Jairo e do lado Jesus, e eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino o coração de Jairo regozijando: o mestre está indo na minha casa, a minha filha vai ser curada. Oh irmão, como é gostoso essa resposta de bate-pronto. Você ora e Deus responde. Você ora aí na hora, assim como Elias, numa oração de aproximadamente 57 palavras, 1 minuto mais ou menos, ele põe o joelho no chão e Deus responde com fogo no Monte Carmelo. É isso que Deus faz. Mas tem um detalhe, meus irmãos, às vezes não é sempre como nós queremos. Jesus do lado de Jairo, Jairo com o coração feliz. Aí de repente, Jesus para. E quando Jesus para, ele se vira. E quando ele se vira, agora Jairo fica para trás. E eu imagino um ponto de interrogação na cabeça de Jairo, dizendo: o que é que aconteceu? Estava tudo dando certo, Jesus já estava chegando na minha casa, e agora ele para. E agora por um momento ele se vira, e ele agora vai dar atenção a uma mulher que entrou na história de Jairo, conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Agora Jesus trava um diálogo com a mulher que está ali ajoelhada, e ele deixa Jairo por um instante sem resposta, por um instante com ponto de interrogação. E eu imagino Jairo dizendo: o que é que aconteceu? Ele estava indo para minha casa, mas Jairo chegou firme. Só que Jesus queria ver se ele ia ser constante, se ele ia ser constante, se ele ia ser constante. Jesus começa a conversar com a mulher: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Só que enquanto Jesus está conversando, evangelista Javes, com a mulher, Jairo está aqui agora com pulga atrás da orelha, se é que eu posso usar essa expressão, mas agora preocupado. Ele estava indo para me atender, agora ele vai olhar para essa mulher. E quando não basta isso, vem sempre mais alguém para piorar a situação. Aí chega os amigos de Jairo e diz assim: não incomode mais o mestre, porque a sua filha que estava doente morreu. Quantos de nós já não recebemos notícias dessa maneira? Para de ir para a igreja. Você começou a ir para a igreja e a sua vida piorou. Você começou a ir lá, você começou a frequentar, e olha só como está a sua vida. Essas pessoas que vêm para nos parar, nos impedir, mas Jesus está dizendo: Jairo, você chegou firme, mantenha constante, porque a sua filha não morreu. Eu vou lá e vou ressuscitar, mas seja constante. Eu não sei como você entrou aqui, mas Deus está mandando te dizer: persevera, porque eu não te abandonei. Persevera, porque eu não te rejeitei. Persevera, porque aquilo que você pediu, eu vou atender no meu tempo. Perseveraremos. Primeiro ponto que eu aprendo quando eu leio Atos dos Apóstolos
é que nós precisamos perseverar. Seja firme, mas continue firme, diante da luta, diante da prova, diante das dificuldades, porque ser firme quando tudo está bom é fácil, ser firme quando o vento está soprando ao nosso favor é fácil. Eu quero ver você e eu sermos firmes quando tudo está dando errado, quando você olha para um lado, para o outro e você não vê solução, mas há um Deus no céu, nesta madrugada, que está dizendo: eu não te abandonei, continue perseverando, caminha, vai em frente, não pare, porque eu vou resolver os teus problemas, o milagre vai acontecer, vai acontecer. Continue perseverando. Só que os apóstolos, eles vão dizer mais outra coisa: nós perseveraremos na oração. Tem lenha? E o que é oração se não for lenha que nós colocamos no altar? Quer receber fogo de Deus? Então põe lenha. Quer receber a glória de Deus? Então põe lenha. Lá em Levítico 6:13 diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas era a responsabilidade do sacerdote alimentar o fogo. Põe lenha, tira a cinza. Põe lenha, tira a cinza. Põe lenha. Nós queremos fogo, mas não colocamos lenha. O inimigo estava tentando parar a igreja primitiva, e os apóstolos dizem: não, nós vamos perseverar na oração. Quando eu falo de oração, é um assunto que daria para a gente citar muitas referências aqui. O próprio Jesus é a referência maior sobre oração, porque quando ele não estava com a multidão, ele estava no deserto orando e falando com o Pai. Mas eu separei aqui um texto que eu penso ser muito interessante, porque às vezes nós oramos para que Deus mude as circunstâncias à nossa volta, mas talvez o primeiro ponto que a oração faz é mudar quem nós somos. Porque às vezes nós oramos para Deus transformar tudo à nossa volta, mas na verdade está precisando é que nós sejamos transformados. Segundo Reis, capítulo de número 6, vai dizer que Israel está sofrendo um ataque. Os sírios cercaram Israel, e Deus revelava tudo para Eliseu. E chegou um dia que o seu moço, irmão Vitor, ele abre a janela da sua casa, do seu quarto, e ele dá um grito: ai meu Senhor, o que faremos? Porque ele abriu a janela e ele viu os sírios cercando toda a nação de Israel e a sua casa, e ele ficou desesperado, porque o inimigo estava armado para destruir Israel. E ele grita: Eliseu, meu Senhor, o que faremos? E no versículo de número 16 de 2 Reis, a Bíblia diz que Eliseu orou. Sabe o que está faltando para nós? Orar. Diante do problema, ore. Diante da luta, ore. Diante da vitória, continue orando. Diante de qualquer circunstância, ore, ore, ore mais, ore mais, ore, porque Deus ainda responde oração. Jovem, quer ser cheio do Espírito Santo? Ore. Irmãos, pastores, quer que Deus mude a sua vida ministerial? Ore, porque Deus, quando responde a oração, Ele muda primeiro nós. Quando Eliseu orou, irmão, vamos ler esse texto, porque ele é bom. 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 16. E ele disse: não temas, porque o verso 15, o moço vê o inimigo cercando, sitiando toda a cidade. No verso 16, Eliseu diz: não temas, porque mais são os que estão conosco
do que os que estão com ele. Mas o menino ainda não havia entendido. Então Eliseu vai e ora. E o versículo 17 diz: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. E irmão, a oração não mudou os inimigos, presbítero Wagner. A oração, pastor Clériston, não mudou o que estava sitiando. A oração abriu os olhos do moço. E quando os olhos abriu, ele não viu inimigo, ele viu carro, cavalos de fogo ao redor dele. Quando nós oramos, Deus muda quem nós somos. Eu estou vendo cavalos e carros de fogo sobre nós aqui nesse lugar. Não, você não entendeu. Eu não estou vendo o inimigo, porque quando nós não oramos, nós enxergamos a luta, a prova e o inimigo. Mas quando nós oramos, nós vemos que maior é o que está conosco, maior é o que está na sua vida. Abra os olhos, abra os olhos. Pelos olhos da fé, enxergue coluna de fogo, brasa de fogo. Presbítero Roger, eu enxergo nessa uma def fogo caindo sobre nós. Receba fogo, receba glória. Deus já abriu os céus sobre nós. Mandaramassuri me andarahai. Meu Deus. Ramassuri me andaramachai. Nderamasure canto ramahas. Me andoreme que na vassoura canta ramachai. Deus vai levantar um exército nessa última hora. Deus vai levantar um exército de homem e mulher, cheio da glória dele, cheio de fogo. Eu vou profetizar, nesta última hora, Deus vai levantar uma geração de jovens, cheio de fogo, cheio de glória. Eu vejo pela fé, homens e mulheres, jovens, cheio de fogo, espalhando brasa, pela Europa, pela Ásia, pela África. Deus conta com você. Mas nós perseveraremos na oração. O que o inimigo tem tentado mais fazer conosco, pastor Jaime, com as nossas igrejas, com a nossa geração, é nos impedir de orar. Vocês perceberam que a igreja estava avançando? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. O Senhor estava agregando almas. Eles estavam unânimes, perseverando. Aí de repente surge um problema. Quando eu estava lendo esse texto, senhores obreiros, jovens, queridos irmãos e irmãs, eu percebi a sutileza, pastor João Paulo, de Satanás. Porque qual que era o objetivo dele? Era fazer toda a igreja se ocupar com as viúvas e os órfãos, e deixar a oração e o ministério da palavra. Às vezes surgem algumas coisas na nossa vida, e você vai entender bem o que eu estou dizendo. Você diz: eu vou começar a orar agora, eu vou começar um propósito agora, eu vou me dedicar mais à palavra e à oração. Daqui a pouco surge um problema, aí você já não ora. Vamos colocar a igreja para fazer um propósito de oração. Daqui a pouco acontece uma atividade, alguma coisa, e nós deixamos a oração para depois. Satanás usou de artimanha, de sutileza, para fazer a igreja primitiva parar. E como que ele ia fazer ela parar? Tirando a oração e a palavra, a oração e a palavra. Mas quem tem o Espírito Santo tem visão, e os apóstolos dizem: nós vamos sim cuidar das viúvas, dos órfãos e de quem vier, mas nós vamos perseverar na oração, na palavra, na oração, na palavra. Vai uma alerta para nós. Faça tudo na sua igreja, mas não tire a oração e nem a pregação da palavra. Faça chá,
faça retiro, faça convívio, faça comunhão, faça churrasco, mas coloque a oração e a palavra. Pode ter convívio, porque Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo de número 42, eles estavam na comunhão e no partir do pão, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na oração. Faça o que for dentro da sua igreja, tenha atividade, faça trabalho, faça muitas coisas, mas não tire a oração e a palavra. Não deixa que o culto não tenha oração e nem a pregação e a exposição da palavra de Deus. Sabe a sutileza de Satanás? É encher o culto de programação, é encher a igreja de programação. E quando enche a igreja de programação, qual que é a primeira coisa que sacrifica? Hoje nós não teremos oração porque nós vamos fazer isso. Hoje nós vamos dar só 15 minutos para a palavra porque a programação está cheia. E o inimigo sorrindo e dizendo: é assim que eu paro a igreja. Olha, as viúvas estão lá, os crentes da fala grega, os helenistas, eles começaram a dizer: olha, as nossas viúvas estão paradas, elas estão abandonadas, rejeitadas, desprezadas, os nossos órfãos também. Aí os apóstolos 12 se reuniram e disseram assim: vamos colocar diácono para ajudar, mas nós vamos perseverar na oração e na palavra. Ei, pastor, obreiros, irmãos e irmãs, você pode mudar a sua rotina, o seu dia a dia, mas não retire a palavra e a oração. A palavra e a oração. A palavra. Oração, perseverança, oração e a palavra. Quem cura? A palavra. Quem sara? A palavra. Quem transforma? A palavra. Quem salva? A palavra. Quem liberta? A palavra. Quem prepara o coração para o Espírito entrar? A palavra. Então, em nome de Jesus, ame a palavra, ame a palavra, ame a palavra. Deus olha do céu e vê um homem que tinha uma linhagem sacerdotal, e ele diz assim: você será profeta. E esse homem, um dia, a Bíblia diz que Deus toma ele em espírito, em uma visão, e faz ele andar por um vale de osso seco. E a Bíblia vai dizer que os ossos estavam sequíssimos, esfarelando, só estava o pó. E Deus pergunta para ele: pode reviver? A resposta de Ezequiel, ela diverge de opiniões, mas eu quero aqui dar o meu parecer. Ezequiel diz: Senhor, segundo a minha palavra, não. Disseste bem, Ezequiel, porque a sua opinião não muda ninguém. O seu achismo que você pensa e acha não muda ninguém. Mas eu vou te dar um segredo, Ezequiel. Vai no meio do vale de osso seco e não fala de você, não profetiza sobre você. Levanta a sua mão, levanta a sua voz e profetiza a minha palavra, a minha palavra, porque a minha palavra restaura, a minha palavra levanta, a minha palavra junta, a minha palavra causa o reboliço.
reboliço. Quer ver reboliço na sua vida? Prega a palavra. Quer ver reboliço na sua igreja? Pregue a palavra. Quer ver mudança na sua casa? Profetiza a palavra, a palavra, a palavra de Deus. Nós vamos perseverar na oração e na palavra. Quando Ezequiel profetiza a palavra do Senhor, no versículo de número 4, no versículo de número 7, ele diz assim: como se me deu ordem. Eu creio numa geração de avivamento. Eu estou profetizando a palavra de Deus. Eu creio numa geração avivada. Eu creio no ministério ADEF de chamas e de igrejas avivadas. Eu creio no ministério que vai alcançar, e como já está rompendo fronteiras, vai mais além. Se nós não deixarmos de perseverar, de orar e de crer e profetizar a palavra, senhores pastores, quando chegar na vossa igreja, profetiza a palavra. Não se aparte da oração, continue perseverando, porque a palavra de Deus é suficiente para mudar as nossas vidas. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Eu devolvo o microfone. Eu passo o microfone para o nosso pastor Tiago. Deus abençoe nossos queridos irmãos. Deus abençoe cada jovem, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Peço que você coloque-se em pé, por gentileza. Ouvimos essa palavra gloriosa que foi ministrada aos nossos corações nessa noite. E eu creio que Deus está levantando uma geração de jovens, de homens e mulheres que amam e preservam a palavra. E há falácias por aí dizendo que esta igreja pós-moderna, jovem não gosta de orar.